Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo, como combinado, hoje, 22 de julho, né? Estamos aí reiniciando ou iniciando uma live, né, com convidados especiais hoje. A nossa live hoje é Fala Extensionista, a live hoje é Fala Agricultor e Fala Agricultora. A live anterior que foi a Fala Extensionista. Então, boa tarde, olha nós aqui novamente, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vejam se o áudio está tudo ok, se vocês estão ouvindo bem o áudio, se a imagem está boa, né? Em relação à minha não, que a minha não tem como melhorar mais, mas em relação à live de hoje, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá chegando gente aqui, ó. Antônio Feitosa, Milce Luz entrou também aqui, certo? Fabrício está aqui, Félix. Coloquem aí o município de onde vocês estão se comunicando. Eu sou Luiz de Oliveira, né? Eu estou aqui no município de Araripina. Eu acompanho aqui como técnico da regional, né? Extensionista rural. Estou aqui também ocupando hoje o espaço que seria de Juan, mas Juan hoje, nesse momento, está com uma atividade também em Fernando de Noronha. A live, essa live Fala Agricultor e Fala Agricultora, né, ela tem um apoio, de certa forma, ela foi concebida, né, pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, o Departamento de Educação e Metodologia e Extensão também, né, e nós temos aqui como diretor, né, de extensão o Roberto Acioli, né, como diretor de pesquisa que acompanhou a gente na live anterior, né, o Dr. Gabriel Maciel, e o presidente do IPA, hoje, Caio Manissoba. Então, também já dou um alô a todos eles e dou alô aqui agora também a quem está entrando na sala. A live de hoje, Fala Agricultor e Fala Agricultora, né? Nós temos dois convidados, uma convidada e um convidado que são agricultores, né? É um desafio nosso, né, trazer também os agricultores para falar, para apresentar experiências, né, do qual a gente também dialoga permanentemente com eles dentro das metodologias de ATER, né? Vamos lá aqui. Eu estou aqui, ó, pessoal, com uma cola, porque a live tem que ter uma cola, porque senão a gente não consegue, né, organizar as ideias, né? Na semana passada eu falei que sem comunicação não há extensão rural, né? Até é uma atividade que tem na sua essência a comunicação presencial. A pandemia nos afastou um pouco desse diálogo, eu falei isso semana passada, porém já continuamos e estamos, né, voltando pouco a pouco às nossas atividades de extensão presencial, mas sem aglomerar, né? Nossa live de hoje, Fala Extensionista, Fala Agricultor e Fala Agricultora, né? É uma atividade comunicativa, como falei, né? O Departamento de Educação e Metodologia está à frente, juntamente com uma comissão, né, que desenvolveu também essa proposta o ano passado, certo? A live ela tem como objetivo dialogar, né, manter um diálogo pedagógico em tempo de pandemia, abordando temas ou assuntos relacionados à metodologia de ATER ou às ações de visita que nós extensionistas fazemos, né? Experiências das ações da agricultura familiar e também experiências na atividade da extensão rural e pesquisa, desenvolvido sobretudo pela ATER IPA do estado de Pernambuco. Portanto, pessoal, aqui, ó, embaixo aqui, vocês vão ver aqui uma interrogaçãozinha. Então, na hora das perguntas, vocês podem escrever também nessa interrogação. Aí está chegando a Adeilson Feitosa aqui, ó, da Regional, Bruno Marques, Gildo Ribeiro entrou também aqui, né? Luiz Filho, tem para mim que é Luiz Filho. Então, pessoal, vai assinando aí, vai colocando o município e a gente vai estar, né, agora convidando os dois agricultores, um agricultor e uma agricultora, para participar da nossa live agora, nesse momento, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui antes, né? A live anterior, a gente sabe, quem assistiu, foi sobre apicultura,
né, sobre a alimentação dos enxames em período de estiagem. A live de hoje também tem esse tema e tem mais alguma coisa, né, que a gente vai trazer 2 agricultores e eles vão contar um pouco essa experiência. Eu vou convidar aqui, já vou convidar os 2, certo? Vocês, eu peço até desculpa porque as lives são ao vivo, né? Então qualquer falha, então a gente tem que ter uma paciênciazinha para a gente começar a tentar corrigir. Então tem essa questão da internet, mas está tudo já organizado. Vamos ver se a gente consegue aqui convidar. Momento aí. Rodrigues, deixa eu me ver aqui. Eu tô. Momento aí, viu, pessoal? Procurando aqui o agricultor que vai estar com a gente aqui agora. Deixa eu me ver aqui. Dá o sinal aí, Rodrigues. Deixa eu ver o Williana. Desculpa aí, pessoal, mas é porque às vezes a gente não consegue. Já fiz o convite, ele está para entrar a qualquer momento. Vamos ver aqui o Iliana, que é a outra agricultora, que vai estar com a gente aqui agora. Está aí Rodrigues chegando. Rodrigues, né? A gente daqui a pouco apresenta. Você, viu, Rodrigues? E daqui a pouco está entrando também nossa convidada, que vai agora inverter a câmera, que é o Iliana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Pronto, eu vou aqui ainda fazer uma introdução e já passo a palavra para vocês, certo, pessoal? Muito agradecido aí pela participação de vocês. E está chegando gente aqui, ó, na live. A live hoje de hoje já tem 27 pessoas, viu, acompanhando a gente. E essa live ela vai ficar gravada também por um tempo no Instagram do IPA. Então, semana passada conversamos, Dairan e Williana, com Juan, que foi um extensionista que tratou sobre a alimentação das abelhas em período de estiagem, né? Então, nessa live nós falamos sobre a importância social e econômica e, por que não, ambiental dessa atividade da apicultura relacionada a apis, as abelhas que são conhecidas como Europa ou como africanas. Dairan e vocês daqui a pouco, Williana, o Dairan vai também, né? Nessa conversa com o Juan Batista, ele apresentou a experiência sobre a alimentação das abelhas, né, em período de estiagem através da utilização de técnicas de manejo de opções e várias outras opções de alimentos, né? Nós vimos também que podemos alimentar, essa alimentação seria suplementar, alternativa ou artificial, né? E também aproveitar a florada, poderíamos aproveitar a florada do período da própria seca, que existe espécies também que floram, né? A produção de mel apis é uma atividade produtiva relacionada à agricultura familiar, sobretudo. As técnicas apresentadas na live anterior, certamente foi construída, as técnicas apresentadas por Juan, de certa forma, foi construída com diálogo, né? Ele apresentou experiências que, de certa forma, foi estabelecido o diálogo com apicultores, com agricultores familiares e com ele. E é assim que se dá o exercício da extensão rural, né? Com essa troca de experiência, do qual, né, na linguagem freiriana, a gente fala que é o diálogo, né, entre as partes e a construção, né, desse saber. Então, pessoal, hoje a gente continua com essa live, e muito especial, porque é Fala Agricultor e Fala Agricultora, e eu já começo aqui conversando com Dairan e pedindo para ele se apresentar, uma apresentação simples, rápida, para depois eu fazer as primeiras perguntas, e depois que Dairan se apresentar, eu passo a palavra também para o Williana se apresentar. Dairan, a palavra é com você. E temos aqui, Dairan, 32 pessoas com a gente acompanhando essa live. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, quero agradecer ao convite do IPA, as pessoas, sua pessoa, a Milze, Karina, Juan Batista, né, Juan Farias, nosso colega, né, pelo convite, né, no decorrer dos dias eles entraram em contato, né, para a gente tá tendo esse diálogo, tá buscando aqui trazer mais um pouco de informação para os produtores, né. Meu nome é Dairan, eu moro aqui no
município de Araripina, interior de Pernambuco, né? Nascido e criado aqui, né? Graças a Deus, né? Tenho trabalhado bastante na atividade de apicultura, mas como a gente trabalha na agricultura familiar, também tem outras atividades para complementar aqui a renda da família. Certo. Williana, só assim a gente também faz o teste dos microfones, a gente aproveita essa apresentação para isso também, que a gente está ao vivo e aí sempre acontece aqueles probleminha chato, né? É contigo agora, Williana, a apresentação e tal. Depois vem a pergunta. Meu nome é Williana, moro aqui no sítio Riacho Fundo, próximo de Araripina. A gente trabalha aqui com apicultura e outras atividades também para ajudar também o conjunto da família, né? Agradecido aí pela participação, né, dos dois. E eu vou iniciar. A gente estava com uma proposta de um sair e outro entrar, não, mas vamos trabalhar com nós três na tela, certo? Eu vou dirigir as primeiras perguntas a Dairan e possa ser que eu já dirija também algumas perguntas e a gente faz um bate-bola, uma conversa aí, nós três, se der certo, dessa forma. Tudo é novo para a gente e para vocês também, então vamos ficar à vontade. Sei que há aquele nervosismo nosso, meu, de vocês e tal, mas a gente vai tirar isso de letra, certo, pessoal? Ô, Dairan, Juan, eu não vou entrar na alimentação agora, mas eu queria um pouco assim que tu falasse sobre a tua rotina no sítio, qual sítio mesmo que você mora, e as atividades produtivas além da apicultura que você desenvolve. É possível tu falar um pouco sobre isso aí? Pronto. Sim, aqui na realidade é o sítio Conceição, né? Aqui é zona rural do Lago do Barro, do distrito de Lago do Barro, né? Aqui nossa propriedade, quando praticamente tem mais de 20 anos que nós se mudamos para cá, né? A início, né, nossa família trabalhava principalmente na área da caprinovinocultura, né? Mas a partir de 2002, né, com o problema que a China teve com a exportação de mel, né, isso abriu portas para todo o Brasil fazer esse trabalho, principalmente na região Nordeste, né, porque ele se mostrou com produtividade, né, acima da média de todo o país, né, características que aqui davam condições para a apicultura, né, tornar uma atividade produtiva e lucrativa, assim como ela tem se mostrado até hoje. Na semana passada a gente falou sobre isso, a importância do estado de Pernambuco, e a sua fala só vem respaldar essa importância da apicultura para o estado de Pernambuco, né? Então, hoje você trabalha basicamente com apicultura, mas também desenvolve a atividade ainda com capim novino, Dairan? O carro-chefe hoje do meu trabalho é a atividade de apicultura, da apicultura, né? Muito bom. Minha família também tem, eu dou uma parcela de contribuição ao trabalho, mas o carro-chefe hoje, eu trabalho em apicultura. Tá certo. Eu vou passar a palavra para fazer um bate-bola assim, para a gente. Eu vou para o William fazer a mesma pergunta para a Williana, né, sobre a tua rotina num sítio, qual sítio que você mora, William. Eu sei onde vocês moram, mas é bom vocês expressarem isso, né, para quem está nos ouvindo. Estamos aqui com 29 pessoas, então, Williana, fala um pouco sobre essa tua rotina e quais são as atividades que tu desenvolve antes da gente entrar na conversa com a apicultura, sobre a apicultura. Eu moro aqui no sítio Riacho Fundo, aqui a gente desenvolve também hortas, hortaliças e apicultura, mas a gente trabalha aqui em conjunto, a família toda. A família toda. A gente trabalha com a horta. A família é associação, tem associação, participa da associação? Tem associação. Tem cooperativa, alguma coisa aí tem assim? a cooperativa. A cooperativa também, de quê? Qual é a cooperativa? Dos apicultores. Quer dizer que tem uma cooperativa aí com apicultores e apicultoras, não é isso? Pronto, então só para a gente estar... Então eu vou voltar aqui para a Dairan e a gente... Possa ser que eu demore um pouquinho com o Dairan e depois eu retorno para você também, viu? Mas fica aí na tela, eu não vou tirar você da tela, não. Dairan, desde quando tu trabalha com apicultura, tu já falou um pouco mais ou menos, e qual a importância dessa atividade você também iniciou, mas aprofunda mais um pouco, se for possível, nos aspectos econômicos, sociais, e aí eu vou fazendo questões em cima da sua fala, né? Hoje, desde quando tu trabalha com apicultura? E a importância dessa atividade.
aqui em nossa propriedade, começamos o trabalho com apicultura em 2002, né? Foi quando, como eu falei agora há pouco, né? O mercado chinês teve um embargo por causa da contaminação, né? Lá no mercado chinês, né? Isso abriu portas para o Brasil, né? Em 2002, vieram vários trabalhos aqui de capacitações, né, para os produtores rurais, para que as pessoas qualificassem mão de obra para essa atividade, né? Eu fiquei por ela por um bom tempo, fiquei acho que até 2009, né? Viajei, passei um tempo fora. E basicamente quando eu vim me tornar apicultor foi quando eu voltei, que eu comecei a trabalhar na atividade em 2013. Foi início de 2013 que realmente, de fé e fato, eu comecei a aprender e colocar em prática o conhecimento, né? Certo. É, em relação a gente pode partir logo para a alimentação, tratar desse tema que é o tema principal do qual a gente está discutindo aqui. Na live anterior, né, a gente ouviu através da fala de Juan, né, que em período de estiagem há uma escassez na florada, né, ausência de flor, é necessário, às vezes, um trabalho de alimentação dessas abelhas, alimentação alternativa, né, e há também a migração dos apiários e dos apicultores, muitas vezes. Eu queria até aproveitar, antes de entrar na alimentação, saber se tu desenvolveu essa experiência de migrar, de sair do local para levar as caixas, né, do apiário para outro estado. Tu chegou a fazer isso alguma vez? Então, Luiz, aqui nossa atividade em 2012, né, 2012, teve um problema com o El Niño, né? Um agravamento da seca, né, do período climático, né, que acabou dificultando, né, de 2012 basicamente até 2017, né. Alguns produtores tiveram essa opção, né, de fazer essa migração para outros estados, como por exemplo Maranhão, né, até hoje fazem, né. Eu acabei fazendo também. Nós tínhamos aqui uma equipe de trabalho, alguns colegas, né? Fizemos, acho que eu fiz uns 2 anos, né, esse trabalho de migração para o Maranhão, mas depois, com o passar do tempo, eu fui colocar na ponta do lápis e fica aquela coisa, né? Quando você calcula que as percas é mais do que as vantagens, então você acaba buscando outra opção, né? Mas tem muitos apicultores que ainda fazem essa migração para o Maranhão. Juan, ele enfatizou, né, essa importância da alimentação justamente porque os gastos para migrar as abelhas é muito grande e os riscos também. E a técnica da alimentação alternativa, né, ela é importante justamente porque para aqueles que não conseguem migrar ou também é mais cômodo talvez estar com as abelhas, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, sobre manejo da alimentação dos enxames, né? Que tipo de alimentos, né, tu utiliza, como é que acontece, como é que tu faz esse manejo, né, e que tipos de alimentos tu desenvolve, técnicas tu desenvolve com esse manejo para alimentação? Aí a gente retoma a 2013, né, que quando eu retornei na apicultura. Antigamente a gente ouvia falar em alimentação para abelha, né, mas era somente uma alimentação energética, né, não tinha a parte da alimentação proteica, né. Certo. Aí a partir de 2013, né, através do Sebrae, teve trabalhos buscando corrigir essa demanda que tem pelos produtores, né, de como faria essa alimentação e reduzir essas percas, né. Foram feitas algumas capacitações de trabalhos e buscaram trazer um trabalho de consultoria e nos mostrar como poderia fazer essa alimentação, né? Basicamente, hoje aqui a gente faz essa alimentação quase sempre no segundo semestre do ano, essa suplementação, na realidade, né? Porque no período entre safra aqui tem disponibilidade de abelha passar um certo tempo, né? Mas só que mesmo assim, em algumas áreas, elas precisam de suplementação, né? Que é o que a natureza não consegue oferecer naquele momento, né? Para que o enxame consiga atravessar esse período crítico, né? E o produtor no próximo ano tenha como fazer a produção dele e reduzir percas. É possível, porque a gente ia passar alguns slides, porque o Instagram, pessoal, já permite a gente passar alguns slides, só que quando entra 2, 3 pessoas, não permite. E vai depender também do sistema do qual a gente está trabalhando. Então, eu tinha programado com eles a gente fazer isso com slide, mas não deu certo. Mas a gente vai fazer o seguinte, é possível tu descrever as técnicas que tu
que você utiliza assim nessa alimentação, um passo a passo? Sim, sim. Pode. Eu acompanhei o vídeo, né, o que o Luan fez da última live que vocês dois fizeram, né, e ele explanou muito bem sobre a questão, né, que ao gargalo do produtor, o produtor passa o período da entre-safra, né, aqui em nossa região, os enxames acabam diminuindo, e chegando no período da safra do ano seguinte, né, os enxames muito pequenos, né, que quando chove, a alimentação que entra na colmeia só vai dar para os enxames crescerem, e, consequentemente, quando ele estiver num ponto de produção, a safra já tem, o período de florada já tem terminado, né? O principal intuito da alimentação é esse, a gente conseguir manter os enxames no período da seca, né? Em certas condições, povoar outras colmeias, né? E garantir que no ano seguinte eles estejam com uma condição satisfatória para a produção, né? Aqui em nossa região, desde 2013, né? Já tem uns 8 anos, basicamente, que eu trabalho com alimentação energética e proteica, né? Na proporção, né, que cada apiário necessita, né? O apicultor, em certo momento, tem que diversificar o conhecimento que ele tem, né? Então, você acaba sendo quase um nutricionista de abelha, né? Eu acho que assim, o produtor, o primeiro passo para você saber qual alimentação deve ser feita, apesar de ter várias alimentações no mercado, é saber o que as colmeias estão precisando e na quantidade, né? Porque aquilo dá na quantidade certa, consequentemente vai ter o resultado que você quer, né? Então, antes de fazer a alimentação, eu tenho esse trabalho. Vou no apiário, abro as colmeias, vejo as condições que tem de proteína e energia e conforme precisa eu faço em casa e levo até elas. Pronto. Você fala, aproveita a sua fala para dizer o seguinte, que o papel dessa live, e você fez bem agora, é a gente falar como se estivesse falando também para outros agricultores e para os extensionistas rurais do qual trabalham com essa atividade ou quer assimilar as experiências. Então, essa sua fala, né, para que outros agricultores, né, acompanhem, também a gente disseminar depois. Por sinal, pessoal, tem um aviãozinho aqui que a gente pode estar fazendo propaganda dessa live para outros amigos no Instagram. E é importante o que você coloca. Mas fala mais um pouco. Assim, tu tem, aí já conclui essa fala em relação à alimentação, em relação a essas técnicas? Não, na realidade, assim, a alimentação é que como a gente aprendeu desde o início da parte da alimentação, a alimentação ela vem junto com outros trabalhos, né? É um tripé, né? É interessante que o produtor veja a parte de alimentação, mas junto com o trabalho de genética e manejo, né? Porque, por exemplo, às vezes o produtor está fazendo a alimentação, né? Mas às vezes o animal não vai corresponder da maneira que o trabalho ele quer, né? Por exemplo, se você pegar 10 quilos de alimento e dar para uma vaca Nelore, e você pegar 10 quilos de alimento e der para uma vaca holandesa, uma vai dar mais carne e outra vai dar mais leite, né? Então, o produtor é interessante ele saber disso. Qual é o foco do trabalho dele? Ele vai produzir mel? Ele vai produzir pólen? Ele vai produzir própolis, né? Então, é interessante isso, junto com o trabalho de alimentação. Né? E o trabalho que eu falo que é manejo, é durante o período, né, que seja ou no inverno, ou que seja no período da entre-safra, que ele faça os trabalhos necessários, né, dentro do apiário dele, né? Que ele forneça água, que ele faça o controle de outros insetos que estejam ali competindo com a colmeia, né? Que ele faça a troca de cera, porque o que acontece com o produtor quando ele começa a alimentar os enxames, já entrando um pouco nessa parte. A partir do momento que você começa a alimentar os enxames, 60 dias após você fazer essa suplementação, né, os enxames vão crescer a ponto de enxamear, né? Ela vai crescer ao ponto de ficar um enxame grande para se multiplicar, porque a intenção da abelha não é produzir mel para o produtor, a intenção dela é perpetuar a espécie. A abelha não junta alimento, ela não junta alimento para o apicultor, ela junta alimento para se reproduzir, né? Então, a partir do momento, quando o produtor começa a alimentar, suplementar, ele tem que ter noção que a partir dali, 60 dias após,
ou ele tem que fazer a multiplicação de enxame, ou ele tem que fazer a troca das rainhas, né? Conforme a troca das rainhas, necessidade dele. Certo, muito bem, perfeito, Dairan. Dairan, antes de eu fazer umas perguntas relacionadas aos resultados que tem tido com essa experiência de alimentação, eu vou passar a palavra aqui para o William, que ela está caladinha ali, assim, já que a gente está fazendo uma primeira live com 3 pessoas, né, William? Williana, desculpa. Williana, Williana, fala um pouquinho sobre o teu dia a dia no sítio e quais atividades de agropecuária, porque eu queria entender mais ou menos se vocês conciliam com outras atividades. Eu acho que tu já falou, mas aprofunda um pouquinho e eu já faço a outra pergunta, né? Desde quando você trabalha com apicultura e qual a importância dessa atividade para você e principalmente você como mulher? Porque uma experiência que eu tenho, tentando trabalhar com alguns agricultores de ladeira alta e tentando convencer as mulheres, né, a trabalhar com apicultura, e as mulheres do sítio ladeira alta tem pavor, assim, mas aí você vem para desmistificar essa história aí. Fala um pouco dessa, né, do teu dia a dia com outras atividades e principalmente desde quando você trabalha com apicultura, como é que a apicultura chegou no teu dia a dia de atividade e a importância dessa atividade para você? Bom, no meu dia a dia, já começo o dia mexendo com horta. Aí mexo com as hortas, o dia, praticamente a metade do dia. Aí, logo em seguida, tem algumas ovelhas também para tomar conta. Aí, e com a apicultura, desde 2007. Foi na cara dura mesmo, sabe? E a gente decidiu mexer com a apicultura. A gente comprou umas colmeias, fomos lá na cara dura sem saber de nada, mas aí com o tempo a gente foi fazendo, assim, adquirindo conhecimento, fazendo cursos. E desde 2007 trabalho na cooperativa também. Não tenho medo. Certo. Lembrando aqui e trazendo uma questão aqui importante para a live, tanto para a Dairan, a importância aqui é que a gente vai também apresentar uma outra experiência, Dairan, também, né, que é a de Williana, que necessariamente não é a mesma que a sua, mas que é importante a gente entender para a gente no final tirar algumas conclusões, certo? Eu sei mais ou menos como Williana trabalha na alimentação, sei agora também como Dairan trabalha, mas o Williana vai falar um pouquinho, quando chega a seca, Williana, qual a perreira de vocês para manter os enxames, né? E fala um pouquinho, que eu sei também que a produção da apicultura não é só para mel, né? Tem outros produtos que Dairan falou agora há pouco, também o pólen, né? O extrato, como é? O própolis, né? Própolis. Fala aí, Williana. Quando bate a estiagem, a gente optou para não alimentar artificialmente. A gente optou para trabalhar com plantas, assim, tem algumas plantas rasteiras aqui que a gente vai lá, joga água e tenta segurar, porque a gente optou não alimentar as abelhas artificialmente. Aí tem que cuidar das plantas, como aqui a gente montou a horta, aí dentro da horta também já tem as plantas rasteiras, tem as nativas, que a gente tem que conservar também, né, para poder segurar. Em relação... assim vai. Vocês trabalham com que tipo de produto? Só com produção de mel ou tem outras produções? Não. A gente trabalha com mel e a própolis. A própolis. Dairan, você trabalha com outros produtos beneficiados, assim, pelo mel, sei lá, pela produção da abelha? Não, o carro-chefe hoje aqui é produção de mel e depois cera. E cera. Pronto, só lembrando aqui que eu tenho para mim que Dairan entrega também ao Penai, não é, Dairan? Produção ao Penai, não? Tu tem algum vínculo com... Não, né? Não. Eu sei que Riacho Fundo tem alguns agricultores que entrega ao PAA, né? Não o mel, não sei, outros produtos. Williana é uma agricultora que entregava produtos ao PAA. Hoje não está entregando nesse momento, né, Williana? Mas vai voltar a entregar.
Sobre A gente resultados, entrega ao plenário. ao PENAI, né? Pronto, o PA, eu sei que Ao tem plenário. algumas pessoas no Riacho Fundo que permanece entregando ainda ao PAA. Sobre resultados, eu quero fazer resultados. Em relação, William, em relação a resultados, vocês conseguem manter com essa técnica tal mais abelhas no período de seca ou algumas vão ter que partir, né? Porque você até alimentando, às vezes elas vão embora. Elas permanecem ou vão embora uma parte? Como é? Fala um pouco para a gente. Não, uma parte elas pega viagem, viagem que não, infelizmente, assim, não tem como a gente segurar todas, porque também tem umas que é mais forte, aí outras já pegam viagem logo, já vai procurar outro lugar melhor, Né? porque porque assim, eu acho que depende do apicultor, a escolha de alimentação, né? Aí a gente optou por essa, só normal, natural. Mas a gente tenta segurar o máximo que O pode. máximo que pode. Dairan, que É, resultados tu tem conseguido, Dairan, com essa técnica de alimentação alternativa? Tu tem tido alguns resultados bons, satisfatórios? Sim, sim, Luiz. Eu acho que hoje em dia existem vários trabalhos, artigos disponibilizados na internet, no YouTube, em canais de comunicação, mas eu ainda creio que o melhor resultado que existe é quando o produtor vai até o apiário, abre as colmeias dele e vê que elas estão fortes. Isso aí Isso não né, tem, né? não tem nenhum, é, não tem nenhum artigo melhor científico que convença o apicultor do que esse. A partir do momento que você começa a alimentar seus enxames e com 15 dias, um mês, 45 dias, você retorna os seus apiários, você está vendo que os enxames estão mais fortes, que eles estão mais nutridos, né? Que consequentemente você está vendo, né, que possivelmente que a apicultura não é uma atividade exata, né? Mas que você pode diminuir em quase 50, 60% sua perda, como desde 2013 eu tenho trabalhado, né? Então, acho que o apicultor, né, é uma forma de se pensar, né? Que, é claro, cabe a cada um, né? Uma outra coisa, né, Dairan e Williana, é a gente, aqui dentro da própria região nobre, o Estado estimular, né, a apicultura com uma alimentação diária, né, nossa, do dia a dia, num lugar de uma geleia, no lugar, né, a gente não tem ainda o hábito de estar comendo mel como talvez outras pessoas de outros países têm esse hábito, embora eu gosto muito também de comer, às vezes no lugar de uma geleia, isso é importante e a gente está incentivando, né, também essa alimentação com mel no dia a dia. Que aí o mel tanto compõe, né, a produção para uma segurança alimentar junto com outros alimentos, como também para exportação, que é do qual, né, tanto o Riacho Fundo como o Dairan, né, como a Agritor e o Iliana, eu falo Riacho Fundo da Associação e Dairan, né, tem produzido nesse sentido, para exportar, ou juntamente com a cooperativa ou com a associação. Eu sei que o IPA, ele teve sempre presente aí com vocês também, com outras atividades, né? Riacho Fundo hoje é um sítio, né, que é uma comunidade que é assistida por várias instituições hoje e que, né, tem uma satisfação de ter também desenvolvido atividades e até hoje também acompanha algumas atividades com Riacho Fundo, mas é um sítio que vem, né, a cada dia, né, crescendo muito com atividades e com reconhecimento, né, no Estado. E Dairan também eu conheço o Dairan e conheço as atividades, a Bidoran também está aí, um abraço a Bidoran, né, que deve estar aí também. E conheço também a luta e o acompanhamento também técnico com a Associação dos Caprinovinocultores aí de Cacimba Nova, do qual a gente precisa reativar essa associação, a gente precisa rediscutir, né, o que é que aconteceu para a gente estar rediscutindo como extensão rural, como atividade de extensão e de diálogo permanente, né, como é que a gente pode estar contribuindo com vocês. Mas aqui, tem muita gente aqui, eu digo assim, não é muita gente também não, tem 21, às vezes vai para 25, 26, 30, fica oscilando, muita gente dialogando aqui, eu já vejo até as pessoas conversando entre eles aqui no chat. Certamente vai chegar perguntas ou comentários aqui para a gente, eu não estou acompanhando os comentários, mas daqui a pouco chega. Mas deixa eu ver mais alguma pergunta em relação a resultados com Williana. Williana,
essa forma, né, de trazer as abelhas para próximo, essas abelhas, elas visitam que plantas no período da seca? Quais são essas plantas que elas visitam e que resultado, né, você está tendo aí com a permanência ou a fuga das abelhas? Juan falou semana passada que mesmo alimentando, às vezes, alternativa, as abelhas às vezes podem ir embora, né, se a alimentação ela vai pegar energia e vai fechar, o voo é para outro lugar, que aqui está meio complicado, né? Qual é a experiência que tem em relação a resultados, Williana? O resultado é porque, assim, as plantas nativas e essas rasteiras que a gente mesmo planta, porque eu acho importante que você vai, né, assim, vai aguando as plantas, vai jogando aquela água, e por incrível que pareça, a Jurema mesmo, que é top. Você, quando pensa que não, que ela tá toda florida. Certo. Ah, quando vem o dia que você olha numa alegria, que diz, meu Deus, hoje elas fazem a festa. Né? Né? É, Infelizmente, a gente não pode segurar todas, mas as que ficam que também é um é processo, um né? bem Mas sentido. aí mas É, aí a gente pode depois estar dialogando para tentar buscar essas técnicas. Hoje eu estava olhando aqui, né, uns panfletos em relação, né, a uma cartilha, que tanto a fala de Juan como essa cartilha se complementam, porque a gente descobre e percebe que existe a possibilidade de utilizar recursos da própria, né, que está próximo da gente, para tentar desenvolver essas atividades. Pessoal, a gente está tratando aqui da abelha apis, a gente não está tratando de abelhas nativas, viu? Eu só vou enfatizar. Mas tem aqui um pessoal já dialogando, eu fico aqui olhando para baixo aqui, porque eu estou acompanhando no celular, tem uma equipe acompanhando a gente, né? Karina e Milze está dando esse suporte aqui a gente. Então, Nogueira Filho, né? Nogueira, que é Paulo Nogueira, ele tem uma pergunta aqui, ele faz... qual a perspectiva dos entrevistados relativas à apicultura e meliponicultura de Pernambuco? Teremos selo de arte, né? Assim, se vocês, Dairan, é possível, Dairan, vislumbrar alguma coisa sobre isso? Olha, Luiz, poderia repetir a pergunta? A perspectiva dos entrevistados, né, relativa à apicultura, né, e à meliponicultura, mas a gente está trabalhando com a APES aqui, você pode só se dirigir à APES, né, em relação a um selo de arte, teremos selo de arte, ou seja, o CIF, que ele está falando, o selo CIF. Será que é possível? Como é que está aqui hoje essa questão? Trindade, em acho que 2014, se eu não me engano, né, tem uma cooperativa, né, o pessoal das associações fizeram trabalhos, né, junto com outras entidades do governo de Pernambuco, né, conseguiram esse selo, né, mas hoje a cooperativa enfrenta alguns gargalos lá, né, eles fazem reunião, só que de fé e fato a gente não vê tanto andamento, né? A atividade de apicultura é muito crescente, né? Ela desenvolve por si só, né? Se você pegar nos últimos anos, a produção de mel de Pernambuco cresceu bastante, né? Mas em relação ao CIF, por exemplo, aqui na nossa região, Pernambuco hoje não tem uma empresa que representa exportação, né? O mel daqui vai para o Ceará, vai para o Piauí, vai para outros estados, para aí sim serem exportados, né? É um gargalo, né? Isso é um gargalo que a gente vem há muito tempo lutando para tentar entender esse processo e não consegue, né? Você vê várias instituições acompanhando, fazendo um acompanhamento técnico e a gente fica preso a esses entraves, né? Tem uma outra pergunta aqui que, Williana, eu vou fazer para você, certo? E aí, que é sobre produção de mel. Mônica Nunes, ela está perguntando qual a produção de mel anual por família, né? Eu sei que Williana, ela trabalha família e ao mesmo tempo por cooperativa. É possível? E quantos membros da família trabalham na atividade? No caso de Williana, quantos membros trabalham com vocês na atividade de apicultura? E aproveita, Williana, e fala quantas mulheres também trabalham na apicultura aí nessa cooperativa. Veja, a produção, né? Qual a produção familiar do mel? Quantos membros da família trabalham? E mulheres. Quantas mulheres têm trabalhando hoje nessa atividade?
Aqui a gente temos 5. Só que todas mulheres que é casada com apicultor, não tem disso não. Vai também, Vai, não tem medo não. Trabalha também. Aí, quantos membros aqui que trabalham na família? sim, Todos. todos, né? Todos tu Do fala pequeno ao maior. do pequeno ao maior, pai, mãe e filhos. É. Filho, olha, a criança já nasce já dentro do. Aí, aqui são os filhos. E em relação às mulheres, quantas mulheres hoje tem na cooperativa com Na vocês? cooperativa tem Eu estou fazendo essa pergunta porque tem um pessoal, 6. 6 mulheres desenvolvendo essa 6 mulheres. atividade, né? Peraí, eu tô olhando aqui as perguntas no celular aqui que estão passando para mim. Karina está repassando porque eu não estava conseguindo ler ao mesmo tempo. Ainda, Mônica pergunta se há consumo de mel própolis por parte dos produtores e das produtoras. Eu tinha feito essa observação antes em relação da importância de a gente manter, mas vocês consomem, assim, a comunidade tem consumido mel e própolis, e aí a pergunta é para os dois. Começa com Eliana. Tem sim, a comunidade aqui, elas consomem o própolis e o mel E o também. mel? E o própolis, porque quando alguém sente qualquer probleminha de garganta, alguma gripe, já própolis. E E, mistura o própolis com mel, pronto. Dairan, em relação à produção de mel, ainda em cima da pergunta de Mônica, qual a tua produção de mel, seja com estiagem ou sem estiagem, com flora ou sem flora, com a alimentação alternativa ou não, segurando as abelhas? Quantas pessoas na família trabalham com apicultura, né? E se vocês também na família consomem o mel, o própolis, ou tem alguma outra... Aqui na minha família, basicamente só eu quem trabalha com atividade de apicultura, né? Meu pai iniciou, mas ele tem mais afinidade com a atividade de ovinos, né? Então ele disse, não, eu vou ficar por aqui, né? Minha mãe, ela é professora, mas hoje se aposentou, né? Então ela não trabalha na atividade, já me ajudou bastante no início, né? No início da atividade, quando eu comecei, ela é quem me dava também o suporte, né? Aqui a gente faz alimentação com mel, sempre tem ali um pouco ali para a gente estar fazendo essa alimentação, né? E a questão da produção, esse ano de 2021, a gente teve uma queda na produção comparado com o ano passado. Ano passado acho que foi um dos melhores anos que eu já trabalhei na atividade, até hoje, ano passado, né? Mas aqui o clima do sertão, de um ano para outro, diverge bastante, né? Esse ano a gente já teve uma queda de produção, se brincar aí em 50%, né? Mas esse ano está na média de 14, 15 quilos por colmeia. 14, 15 quilos por colmeia. Dairan, acho que tem um pessoal aqui que você conhece, que diz Pereira, Maria, Salvadora, Dairan, tem muito gosto pela atividade, né? As abelhas se tornaram amigas do dia a dia para esse produtor, né? Ele tem gosto pelo que faz, é uma atividade muito importante aqui para a região, e realmente é para a região, para o estado de Pernambuco, é muito importante. Aqui tem outra pergunta de Mônica, mas foi contemplada, é sobre as mulheres. Nied já está aqui, dá boa tarde também, e diz como é feito o custo da produção para se chegar ao valor comercial. Tu falou um pouco dos entraves, aquelas coisas que a gente não consegue comercializar a partir do estado de Pernambuco, talvez com o CIF e tal. Mas existe a questão dos atravessadores, existe a questão de várias empresas também, né, Dairan? Mas é possível responder essa questão, vou reler aqui, eu perdi aqui eu vou reler aqui. Niedja, como é feito o custo de produção para se chegar ao valor comercial? Olha, no período da entre-safra, assim, é claro que assim, a atividade da apicultura é como se fosse o apicultor, além de ser apicultor, ele tem que ser empresário, né? Ele tem que ter essa visão de empreendedor, né? Ele tem que estar buscando crescimento, né? E implantando formas financeiras ali para facilitar o trabalho, né? Nós conseguimos fazer uma parte, né, desse custo de produção, né? Eu venho anotando no decorrer de todo o mês, quando no final do mês eu fecho a planilha e vejo quanto entrou e quanto saiu, fazer um balanço, né? Dessa forma a gente consegue, né, ver o tanto que entrou e onde é que vai aplicar, o que é que vai ficar guardado, né, o que vai ser aplicado em alimentação, né? Basicamente a gente faz assim.
Perfeito. Williana, só uma observação também aqui. Marília, ela diz o seguinte, acima da fala da gente perdeu, enxame ou não perdeu, isso também é um processo natural. Ela diz, é importante, na apicultura do semiárido, profissional, né, semiárido, as perdas de famílias na entre-safra também é natural. É natural porque é uma mudança climática, né, e perder pouco e recupera, perde pouco às vezes e recupera rápido. Né? Juan até dá um exemplo na live anterior, né, que tem países, tem lugares que perde tudo e tem que comprar os enxames, que até como uma técnica, a técnica de alimentar faz com que também você produza enxames para comercializar esses enxames, né, para outros apicultores numa linha mais do mercado, né, mercadológico e tal. José Lima, que diz, é importante que os próprios apicultores estimulem as famílias de agricultores, né, que façam uso diário. Né? Isso é uma dica para quem está assistindo a gente, certamente eu sei que vocês fazem isso. Né? Eu confesso a vocês que eu sou quase um morador aí de Cacimba Nova e Sítio Conceição, porque eu vivo tanto por aí que... e com muito mel também. Aí. Santos Tassiana diz aqui, tira minha dúvida, qual é o tempo correto para colher o mel desta qualidade de abelha, da abelha apis? Qual o tempo correto para colher o mel? E enfatiza essa questão, Dairan, também, que a alimentação alternativa é uma alimentação para manter as abelhas, não para consumo e nem para comercialização, não é isso? Qual o tempo correto para... Isso. Pode falar. A parte de colheita, né, de mel, a recomendação é que você colhe mel com menos de 18% de umidade, né? Que aí o produto não vai estar correndo nenhum risco de fermentação, né? Dependendo de seus apiários, você pode colher mel no período da safra e da entre-safra, né? Mesmo que ele não esteja operculado, ele pode estar maduro. Caso você pegue o quadro e você chacoalhe e o mel não caia, ele está maduro, né? Normalmente a gente entende mel maduro como o que está todo operculado, né? Aquele que está todo fechadinho com a cera, né? Mas no período da entre-safra tem algumas produções, por exemplo, no cipó-uva. Você tem lá um mel que você colhe que a umidade é muito baixa, né? Então, necessariamente, ele não precisa estar operculado para estar maduro, né? A abelha acaba tirando a umidade dele, ela só não faz opercular. Mas chacoalhou e não pingou, tá bom de colher. E Williana, quer falar sobre isso, Williana? Ou quer responder a próxima pergunta? Pronto. Agora essa vai para a Williana. Você falou que participa de uma associação, e é bem interessante essa pergunta, e é Cátia do Mar que está... Eu tenho para mim que é Cátia do Mar e Cátia Lira. Mas vamos lá. Você falou que participa de uma associação. O apiário onde você atua, outras mulheres trabalham com você, você respondeu isso, mas aproveita em relação ao apiário. Ela quer saber como é que funciona o apiário quando é na comunidade. O apiário é seu e tem outras mulheres trabalhando no mesmo apiário, cada apicultor tem um apiário ou junta tudo isso num apiário só? Não, cada um tem um apiário. Tem um apiário? Cada um tem seu apiário. Aí cada mulher vai para seu apiário. Vai. Certo. Aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aqui. Tem aqui Nascimento Macedo, aqui é Nascimento de Dormentes. Ele teve aqui na live anterior, eu lembro dele, ele gosta muito de assistir essas lives que ele falou. E ele pergunta aqui, e ele diz que é apicultor, né? Sou presidente da associação, a Zanude, de Dormentes. Gosto muito de assistir, eu enfatizando, não disse a você que ele teve aqui? E gosto muito de assistir essas lives. Ele apenas está fazendo essa observação. Mas, Nascimento, Macedo, se quiser contribuir com alguma coisa e um dia quiser conversar com a gente está aqui para estabelecer uma conversa com você assim, ao vivo. Tem Pereira Maria Salvador ainda, é importante você usar o mel diariamente. Pereira está aí, viu? Pereira Maria está aqui acompanhando. É importante você usar o mel diariamente, né, como alimento natural e estimular o uso e ingerir água com mais frequência, em vez de você estar consumindo outros doces que não terá o mesmo resultado. Cátia do Mar diz, a associação é composta somente por apicultores? Aí é uma pergunta para Williana. A associação é composta só com apicultores? Eu acho que está falando apicultores e apicultoras, não é isso? Tu já respondeu sobre isso. É isso. Então, pessoal... Não é só... Não, né?
Tem aqui perguntas aqui na Não. interrogação, eu falei no começo que tem aqui uns ícones, aí tem uma interrogaçãozinha que o pessoal também lança pergunta. Eu vou abrir aqui agora para a gente ver se tem pergunta para a gente, aí, mais perguntas. Aqui diz o seguinte, Mônica ainda tem quantos membros da família trabalham na atividade, né? Eu acho que é tudo de Mônica aqui. Mônica está virada aqui perguntando qual a produção anual de mel de cada família. Pronto, ela já está aqui, já foi respondido. Conhece outras mulheres. Eu pensei que fossem outras perguntas, mas foi contemplada aqui com a gente aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se chegou mais pergunta aqui. A gente tem tempo aqui ainda um pouquinho na live, a gente está 2 minutos, dá para a gente ler para a gente começar um processo, 2 ou 3 minutos ou 4. Vamos ver aqui. Eu perdi aqui, mas encontrei. Niedja, vocês procuram inserir outras plantas com determinadas florações? E aí eu quero voltar a essa questão, isso é importante. Porque, Williana, tu pode até falar um pouco sobre isso, né? Sobre outras plantas, inserir outras plantas. Fala um pouco dessa experiência que tu tem na seca, quando tu desloca o apiário próximo, não sei de onde, tu falou outra vez. Comenta um pouco sobre inserir outras plantas. A questão de inserir outras plantas são umas plantas rasteiras, tipo de jardim. Tem umas que as abelhas, ela adquirem muito, assim, uma fonte de nutrição para elas. Elas levam muito pólen. Aí eu acho que é importante as pessoas também, assim, investir um pouco de plantar, de segurar a natureza. Que Certo. só devastando também não vai ajudar muito. Dairan, tu pode também fazer uma fala sobre isso? É muito importante essa preservação, né? A gente trabalha junto com os colegas aqui, né? Porque no período da entre safra, que nem eu acabei de falar, tem plantas que acabam ajudando também com essa alimentação dos enxames, né? E em algumas propriedades a gente faz planta de algumas mudas, né? E acabam colocando nelas, né? Algumas dessas, principalmente das que são nativas da região, né? Para tentar recompor um pouco as perdas. Alimentação alternativa, isso não quer dizer também que você não vai utilizar as plantas da região, né? Porque eu tenho visto aqui que, embora não seja plantas, são plantas exóticas, mas está muito presente aqui no sertão a leucena, que é invasora para danar a leucena. Temos a algaroba, né? E a gente vê que algumas alimentações, tanto proteicas como alimentação energética, né? O próprio semiárido talvez tenha essas plantas, né? Eu sei que a jurema também é uma árvore importante, né? Por exemplo, aqui tem a própria folha da mandioca, não é? A vagem de algaroba, a folha da leucena, o fubá de milho, tem o açúcar, né? E o limão, que também tem essa questão da energia, tem a questão da proteína. Fala um pouco sobre os tipos de alimentos que tu passa para tuas abelhas, alimenta tuas abelhas, Dairan, com esse processo alternativo. Que tipo de plantas são? Essa suplementação, na verdade, desde 2013, quando a gente vem trabalhando com o projeto, né, eu uso principalmente o extrato de soja, né? Na realidade, é uma suplementação de um alimento que é usado na alimentação humana, né? É o extrato de soja que é feito para alimentação para pessoas que têm problema com lactose, né? Açúcar, né? E o produtor pode optar por fazer a mistura desses dois com mel ou fazer uma mistura com xarope de açúcar também. Certo. Aqui, ó, tem a gerente do IPA está aqui, eu não falei o nome dela no começo, mas eu iria falar agora, ela já está aqui participando, mas senti falta dela da outra, mas ela está aqui dando parabéns para a gente aí pela live. Um abraço a Marlene. A live está muito boa, ela disse, né? A gente pretende melhorar, né? Nas próximas lives, né? Como exercício de diálogo, de comunicação da extensão rural. Vocês, tanto você, Dairan, como Williana, né, está trazendo informações e fazendo um diálogo técnico também, de certa forma, a partir da experiência de vocês. E isso é bom. São falas que outros agricultores vão ouvir essas experiências, né? Vão cobrar da extensão. Olha, eu quero fazer essa técnica, tem como a gente está desenvolvendo essa atividade, o IPA dando esse apoio, né? Tanto a experiência de Williana, que a gente pode estar repensando e dialogando com vocês, né? Com outras técnicas também, não é? E Dairan também já traz
uma experiência também com alimentação alternativa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Né? Silvana Lemos, né? Mas aí Silvana ela faz um lembrete aqui sobre o dia 25, dia da agricultura familiar, que a gente vai entrar agora nessa questão no final, porque essa live, de certa forma, a gente está trazendo essa homenagem também à agricultura familiar, trazendo 2 agricultores, uma agricultora e um agricultor, para estar falando sobre essa live. Eu queria que você fizesse, Dairan, no instante passa o tempo, vamos dizer a vocês que a gente está conversando, então, Dairan, que fizesse as considerações finais, eu queria que você fizesse em menos de 1 minuto, se for possível. Já está acabando já, porque a gente só tem 1 hora para conversar. Vai. Diz aí. Tá certo. Tá certo. Só quero reiterar aqui, mais uma informação aqui para complementar, que o básico da alimentação que o produtor pode fazer utilizando 2 kg de açúcar, 250 gramas de extrato de soja e 1 kg de xarope. Isso vai dar em torno de 3 kg 250 gramas de alimento, né? Certo. Isso aí vai dar mais ou menos em torno de 6 alimentos, né? 6 pastas, que ele pode alimentar o enxame por 15 dias, que vai ter um custo de R$2 por quinzena. Então, o agricultor vai gastar R$4 por mês. Aqui, em média, são 6 meses, então o produtor vai gastar cerca de R$24 por semestre para manter uma colmeia. Então, é um caso muito interessante a se pensar. E você sobre as considerações. Você desmistifica essa coisa que diz que a alimentação gasta muito, mas você desmistifica justamente com essa experiência e com essa técnica do qual vocês estão utilizando. Agora, considerações finais, e foi bom essa fala que eu tinha cortado você. Certo? Pronto. Só voltar a agradecer pelo convite, né, a sua pessoa, ao IPA, né, agradecer a Arnala de Recife, Juan, né, que fez esse convite também, né? Agradecer minha família que se faz presente nessa live também, né? E só tenho a agradecer, e qualquer coisa que tiverem precisando e que eu puder ajudar, à disposição aqui. José Eudes está mandando um abraço para todos. Eudes, nosso amigo aqui também do IPA. Williana, tu faz as considerações finais, mas eu queria que você aproveitasse e convocasse assim aquelas mulheres que têm medo de mexer com a abelha, que eu estou tentando convencer algumas mulheres, eu quero levar esse vídeo para mostrar a elas, tá? Dizer, olha que pode. Faz as considerações finais, convidando também a outras agricultoras familiares a trabalhar com atividade, né? Desmistificar esse medo aí da abelha. Pode falar. Tem menos de 1 minuto tem que ser, viu? Pode falar. Tenho que dizer para elas que não faz medo, porque primeiro que você vai para o apiário, você vai protegido. E depois você leva uma ferroada, leva outra. Você se acostuma, depois nem sente mais. E olha que é bom, viu? Trabalhar com as abelhas é ótimo. E agradecer a você e ao IPA. Karina, você não conheceu Karina Mills, eu até peço desculpa que eu não fiz esse link para ela conhecer, mas era perfeito isso, certo? Mas tem também, dando suporte a gente aqui, essa live é Karina e Mills, certo, pessoal? Aqui a gente está nos minutos finais, eu tenho que encerrar aqui, né? É importante, né, a gente estar tratando desse tema e descobrir que há uma diversidade de produção nessa área. A live hoje, a gente está dedicando ao Dia da Agricultura Familiar, esse conceito, a agricultura familiar é um conceito de conquista, né, a partir dos movimentos e, de certa forma, reproduzida pela Política Nacional de Extensão Rural, do qual a gente tirou essa denominação de pequeno agricultor, e a gente está vendo, pela fala de vocês, que vocês são muito grandes, né? Não são nada de pequenos, são grandes demais e responsável pela alimentação, né, da mesa do brasileiro. É a agricultura familiar hoje responsável, né, por parte e boa parte da alimentação da nossa casa, né? A próxima live, nós vamos ter aqui uma próxima live, desculpa, daqui a 15 dias, eu esqueci a data, mas a live vai estar sendo mediada por um extensionista e um extensionista, que é Fala Extensionista. Nós temos Fala Agricultor e Agricultora e Fala Extensionista. Então vai estar Mônica e vai estar Irã, né, tratando da agricultura indígena daqui a 15 dias. E aí o IPA vai dar 17 horas, a gente tem que acabar porque senão vai ser cortada a minha fala. O IPA e o Departamento de Educação e Metodologia em Extensão Rural encerra a live de hoje. Eu agradeço a todos, gratidão e paz no coração de todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu!